A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Vamos estar estudando o livro de Esdras. Eu te convido para essa viagem emocionante, amém? Vamos estudar o livro de Esdras, versículo por versículo, e creio que vai ser de suma importância para a tua vida ministerial, tua vida espiritual. Meu propósito é somar contigo nessa viagem. Essa primeira aula vamos estar fazendo a introdução do livro de Esdras. Amém, queridos? Então, meus amados, o livro de Esdras é um testemunho extraordinário da fidelidade do Senhor ao seu povo. Com Neemias, o copeiro judeu que recebeu do rei Artaxerxes autorização para reedificar os muros de Jerusalém. O sacerdote e escriba Esdras descreve acontecimentos que levaram os judeus a retornar do cativeiro na Babilônia, bem como as experiências desanimadoras daquela pequena comunidade no universo árduo, pós-invasão da Terra Prometida. Por meio de cada experiência, Deus provou ser fiel. Afinal, com a liderança de Esdras e Zorobabel, o Altíssimo cumpriu suas promessas anunciadas por seus profetas, trazendo da Babilônia o seu povo, que reconstruiria o templo em Jerusalém e renovando a esperança de que o reino davídico seria restaurado. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e, diferente dos governantes anteriores, permitiu que os cativos retornassem às respectivas terras natais e vivessem de acordo com as próprias tradições culturais e religiosas. Ao mesmo tempo, todos os povos permaneceram como parte integrante do Império Persa, sujeito ao imperador. Os judeus tinham sido exilados para a Babilônia em 3 etapas e retornaram com a permissão dos persas também em 3 estágios. Zorobabel liderou o primeiro grupo de israelita que regressou a Jerusalém em 538 a.C. e começou a reconstruir o templo. Está escrito em Esdras capítulo 1 ao capítulo número 6. Esdras conduziu o segundo grupo em 458 a.C. e instituiu uma série de reformas. Está escrito em Esdras 7 ao 10. Por fim, Neemias comandou a terceira equipe em 444 a.C. e reconstruiu o muro ao redor de Jerusalém. E isso está escrito em Neemias capítulo 1 ao capítulo de número 6. O trabalho de restauração do templo teve seu início no reinado de Ciro, 536 a.C., e continuou durante a época de Cambises e foi concluído no 6º ano de Dário I, em 515 a.C. A carreira de Esdras e Neemias como restauradores abrange os reinos de Artaxerxes, o Longânimo, de 464 a 424 a.C., e Dario II, 423 a 405 a.C. Os livros de Esdras e Neemias são um só na Bíblia hebraica e devem ser estudados junto para uma melhor compreensão do regresso dos exilados na Babilônia para Jerusalém. A narrativa combinada apresenta a história do retorno dos judeus em 2 períodos, cada um marcado por 2 proeminentes obras e liderança. Primeiro, a reedificação do templo sob a liderança de Zorobabel e de Josué como sacerdote, em 538 a 515 a.C. Segundo, a restauração da adoração a Deus e a reconstrução dos muros de Jerusalém sob a liderança de Esdras e Neemias, em 458 a 420 a.C. O livro de Esdras, todavia, não é apenas uma sequência de fatos históricos sobre a volta dos exilados. A narrativa revela como Deus cumpriu suas promessas anunciadas pelos profetas.
Assegurou que seu povo retornasse do exílio da Babilônia e reconstruísse os templos e os muros da cidade, bem como restaurasse os padrões da verdadeira adoração e preservasse a comunidade recém-reunida de novas recaídas nos costumes e na idolatria dos gentios. Por intermédio dos profetas e líderes que o Senhor convocou, Deus conservou um pequeno grupo de remanescentes judeus e cuidou dele. A maravilhosa realidade da restauração do povo de Deus, prometida por ele próprio, Jeremias capítulo 27, versículo 22, está registrado com detalhe no livro de Esdras. Os remanescentes não apenas regressaram para as ruínas devastadas de Jerusalém, mas voltaram com uma esperança plantada no coração por Deus de reconstruir a nação. Com uma determinação gerada pelo Senhor, reconstruíram completamente o templo. Então, ele enviou Esdras e Neemias para exortá-lo a obedecer à lei divina de todo o coração. Enquanto os judeus reconstruíram os muros da cidade, o Altíssimo estava restaurando a fé genuína no coração deles, a fim de que pudesse de forma sincera adorá-lo. A mensagem para a época de Esdras, assim como a nossa, é que o Deus de Israel é fiel às suas promessas. Ele restaurará por completo seu povo quando este se voltar para ele. O livro de Esdras não menciona o nome do seu autor, mas a tradição judaica atribui sua autoria a Esdras, bem como a autoria dos livros de Crônicas e de Neemias. Os estudiosos modernos geralmente concordam com esta tradição. Apesar de algumas diferenças, os livros de Crônicas e Esdras e Neemias estão interrelacionados. Os tópicos sobre o templo e os levitas, além do foco nas listas de pessoas que retornaram do exílio, aparecem nos três. Na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias são um só. Dessa forma, parece que apenas um autor compilou as três obras. O fato de Esdras ser o principal personagem da grande parte do livro homônimo concede alguma credibilidade à hipótese de ser dele a autoria da obra. Esdras participou dos acontecimentos descritos na segunda metade do livro de Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. Assim como dos acontecimentos relatados em parte do livro de Neemias, do capítulo 8 ao capítulo 10. As passagens estão redigidas na primeira pessoa e fornecem descrições detalhadas e nítidas, as quais indicam uma testemunha ocular como autor. É normalmente aceito que, pelo menos, esses capítulos foram extraídos das memórias de Esdras. Por outro lado, a primeira metade do livro existe acontecimentos que ocorrem quase 60 anos antes de Esdras voltar para Judá. Se ele compilou os escritos, teve de consultar outras fontes para redigir aquelas passagens. De fato, grande parte do livro de Esdras consiste de informações obtidas de outros textos oficiais. Primeiro, o decreto de Ciro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Segundo, a lista de utensílios do templo. Terceiro, a lista dos que retornaram para Jerusalém. Quarto, a carta para Artaxerxes. Quinto, a resposta de Artaxerxes. Sexto, o relatório de Tetenai. Sétimo, o decreto de Ciro. Oitavo, a resposta de Dario. 9. A genealogia de Esdras. 10. A autorização de Artaxerxes. 11. A lista dos chefes dos clãs. 12. A lista dos envolvidos em casamentos mistos. Mais da metade do livro de Esdras consiste de documentos oficiais e listas. Além disso, o livro é escrito em duas línguas,
A maior parte da correspondência real nele encontrada é redigida em aramaico, a língua internacional do mundo persa, enquanto as partes mais narrativas estão em hebraico. Em suma, o livro de Esdras é o trabalho de um compilador, que obviamente pode ter sido o escriba Esdras. Amém? Então essa é a introdução do livro de Esdras e posteriormente estaremos gravando, irmãos, uma segunda aula de o comentário de Esdras, do capítulo 1 de Esdras, tá bom? E aí eu vou controlando se nós estudaremos o capítulo 1 completo ou se eu gravo só uma parte do capítulo 1 e deixo a outra parte para outro vídeo, para o vídeo não sair muito longo ou para o áudio não sair muito longo. Amém? Que Deus muito os abençoe. A paz de Cristo, amados.